Tenho a honra de receber aqui para o Neumann Entrevista, na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, o grande especialista em comunicação e cientista político, de uma família de cientistas políticos também, Ney Figueiredo. Ney foi assessor de empresários da indústria e assessor de banqueiros. Então, ele conhece bem o conflito capitalista. Por isso que eu começo perguntando aqui para ele a respeito desse problema aí das casas americanas. Será que vai pintar alguma punição na justiça, Ney? Ou o poder financeiro prevalecerá? Olha, eu acho esse caso das americanas é um caso gravíssimo. Talvez o caso, nesse sentido, o mais grave do Brasil. Primeiro, é muito ruim para a classe empresarial, né? Porque, até hoje, o Sucupira, o Telles e o Lehman eram exemplos de empresários. Né? Eles conseguiram o feito de ser os maiores fabricantes de cerveja do mundo. Eu me lembro que, quando eles conseguiram fazer a Ambev, o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama. E o Barack Obama disse, olha, eu gostaria que algum empresário americano ficasse com a Budweiser, não o empresário brasileiro. Mas, infelizmente, não teve ninguém nos Estados Unidos que pudesse ter uma situação para enfrentar os três. Os três pareciam imbatíveis. Depois, eles fizeram diversas outras aquisições a nível internacional, sempre com muito sucesso. E aqui no Brasil, eles despontaram já há alguns anos como os principais, se somar a fortuna dos três, são os homens mais ricos do Brasil, e mesmo individualmente. Então, não há como a gente desvincular os três da Americanas, porque quem fazia negócio com os americanos, por exemplo, eu tinha ações das Americanas, mas eu tinha não só pelos 100 anos das Americanas, mas também pela certeza de que estava atrás das Americanas o trio maravilhoso. Então, eu acho, primeiro, que eles vão ter que pessoalmente bancar com seus bens, os bancos, nesse caso, estão com a razão. Eu acho que eles vão ter que comparecer com seus bens, e acho que é um episódio muito triste para o capitalismo brasileiro, porque demonstra a fragilidade do nosso varejo. Né? O medo que eu tenho é que o Americanas comece a desencadear um processo que atinja outros varejistas. Ney, mas vai ter punição? Você acha que vai ter punição ou vai ficar tudo para a Bolsa de Esmolas do Estado brasileiro? Neumann, o buraco foi muito grande, são 40 e tantos bilhões, com quase 8 mil credores. Isso não pode ficar, não vai ficar assim, não. Isso vai ter. E depois outra, eles estão mexendo com gente grande. Quem são os grandes credores? Os grandes credores são Itaú, Bradesco e BTG. E esse pessoal não é de brincadeira. Eles têm muita bala na agulha, os dois lados. Então, eu acho que aí não vai acabar em pizza, não. Eu tenho certeza que não acaba em pizza. Ney, você falou em bala na agulha. Quem tem bala na agulha é um assunto do seu irmão Eurico, que o Lima Figueiredo, que eu entrevistei aqui 2 vezes também, mas você também entende desse assunto, né? O que é que você acha, como eu acho, que o Lula teve uma segunda posse quando demitiu o general Júlio Arruda, do comando do Exército, e nomeou para o lugar dele o general Aguiar? Neumann, a situação era insustentável. Não foi só um ato, esse ato do dia 8 tem que ser lido com os outros atos anteriores. Você lembra que, em setembro de 2021, já houve uma baderna em Brasília, houve uma ocupação dos três poderes, da Praça dos Três Poderes, os caminhoneiros entraram quase dentro do Supremo, e os comandantes militares, não houve um só general naquela época que condenasse aqueles atos de 21. Depois, esses atos foram se repetindo. Então, essa história do Bolsonaro é uma história que estava sendo montada. E se o Lula não fizesse o que ele fez, de demitir o general golpista Arruda, que, inclusive, você vê, ele era comandante do Exército e o comandante da Guarda Presidencial que quis impedir os militares de proteger o Palácio. Quer dizer, a situação era insustentável. E ele não podia ficar tutelado pelo Exército. Você vê o seguinte, eu vou me estender um pouquinho.
Porque eu, por acaso, estava com o Fernando Henrique quando aquele senador Elcio Álvares cometeu lá um deslizezinho, mais de cunho pessoal. Ele estava com uma namorada aí, que era secretária, deu um problema, teve que sair. E eu estava com o Fernando Henrique no Alvorada. E ele me falou, puxa, eu estava tão tranquilo, agora criei o Ministério da Defesa. Eu falei, presidente, o seu ato de criar o Ministério da Defesa foi um ato de ousadia e de sabedoria política. Quem sabe que, com isso, a gente põe os militares no quartel. Porque, durante 75 anos, eles fizeram 13 intervenções. É intervenção demais. E a República já começou com uma intervenção deles. Bom, aí o presidente falou, olha, o que você sugere? Eu falei, presidente, esse cargo é tão importante, mas tão importante, foi jeito de colocar o Marco Maciel, que é o vice-presidente. Ele falou, Marco Maciel esquece, que ele não aceita. Eu falei, bom, então você tem que colocar alguém que seja um símbolo. Mas quem seria? Eu falei, olha, acho que o Jorge Bornhausen, que é presidente do PFL, senador, ex-governador de Santa Catarina, ministro 2 vezes, seria um homem que o Exército ia aceitar bem, demonstraria a importância que o senhor dá a esse cargo. E ele me autorizou a conversar com o Jorge. E eu disse, olha, presidente, eu não seria o maior emissário, porque eu não tenho titularidade para falar com o Jorge. Não, você é amigo dele, você fala pela amizade. Aí eu liguei para o Jorge, que é um gentleman. O Jorge me atendeu e disse, olha, eu aceito que você fale, embora eu esperasse uma ligação do próprio presidente. Mas eu não aceito. Eu não aceito porque eu acho que eu sirvo mais ao país, como presidente do PFL, como senador, e sirvo mais ao presidente também, do que como presidente do ministro-chefe do Estado, do ministro da Defesa. Então, eu voltei ao presidente e disse, olha, ele não aceitou e o presidente deu outro caminho. Mas, de qualquer forma, aquilo ficou sedimentado, que seria um civil. Quando veio o Temer se sentindo fraco com o governo dele e com medo do impeachment, ele recorreu a um general, o general Luna, para ser o ministro da Defesa, quando sempre tinha sido um civil. Tanto o Lula como o Dilma mantiveram civil. Quando foi o Lula, o presidente Fernando Henrique me falou, Ney, é um perigo isso, porque eles começam a gostar e não saem mais. Já foi uma fórmula para tirá-los. Agora vai o Temer e coloca, vai ser problema. E não deu outra nenhuma. Porque quando um general vai para um cargo público, quando vai um coronel, quando vai um capitão, não vai só ele, vai a família. Não é só um problema ideológico. Eles sobem de status. Quer dizer, o salário que é de 20 passa para 40. E depois se pensava muito esse problema do comunismo, o problema ideológico, mas tem um peso, mas o peso maior é o problema financeiro, porque é um número enorme de militares em 1.000 cargos, também na área civil. Eu me lembro que no tempo dos militares, da Revolução de 64, você não tinha uma empresa grande que não tivesse um militar. A própria Fiesp, a própria CNI tinha. Você tinha sempre um coronel, tinha um general, e festa, só havia festa boa quando tinha um militar na festa. Quer dizer, era um regime militar. Então, e estávamos indo pelo mesmo caminho agora. Graças a Deus, o Lula bateu na mesa, tirou, mas a situação ainda não está dominada. E você vê o seguinte, você, para tirar um coronel do comando das ações estratégicas lá de Goiânia, você precisou negociar. Quer dizer, o presidente não está com essa autoridade toda. É uma autoridade, mas é uma autoridade ainda questionada. O ministro da Defesa teve que negociar com o ministro do Exército para colocar um coronel fora do comando. É um comando que o Lula não podia aceitar. Esse coronel estava até ontem com o Bolsonaro, estava metido em atos golpistas. Como é que ele ia ser o comandante da ação estratégica em Goiânia? Então, isso tudo eu acho que me leva a querer responder a sua pergunta. Desculpe eu ter me alongado. É que não era possível não tirar o general Arruda. O general Arruda, inclusive, quero lembrar você o diálogo que ele teve com o comandante militar do Planalto, da Polícia Militar, quando o comandante queria tirar, obedecendo ordens do ministro da Justiça, o Dino, queria tirar os ocupantes ali da frente do Palácio, do Exército, e ele disse, não pode tirar, eu não quero que tire isso, depois do ato do dia 8. E aí o coronel falou, mas não é possível que eles continuem lá. Aí o general disse para ele, eu acho que o meu efetivo é um pouco maior que o seu. Quer dizer, ele chegou a colocar a hipótese do Exército fisicamente não deixar a polícia tirar os ocupantes. E você vê que essa situação não podia perdurar, não é?
Era isso, Neumann, que eu tinha que falar. Mas você, Ney, você acompanhou esse caso e o Múcio, eu prestei muita atenção quando o Múcio Monteiro respondeu a uma repórter, saindo de uma reunião com o presidente dos comandantes militares, e disse o seguinte: não, eu vim aqui para negociar. Eu até disse assim: olha, o Múcio está fazendo uma confusão, ele não é mais usineiro, tem que negociar o preço do açúcar e do álcool. Ele agora é um civil comandando as Forças Armadas e tem que mandar em nome do presidente e os militares têm que obedecer. Você concorda comigo ou acha que eu exagerei? Não, você está certíssimo. Eu acho o seguinte: primeiro, o Múcio foi muito infeliz na sua primeira declaração, quando disse, antes do dia 8, que aqueles ocupantes lá em frente do Exército estavam exercendo um ato democrático pacífico. Não era democrático, nem era pacífico. Se você vai lá, você como civil, um jornalista, quer entrar lá, não pode. Como é que pode esse pessoal todo acampar lá? E eles tinham toda uma estrutura hoje que se sabe, com o auxílio do Exército, que até fornecia comida e condições de higiene para eles. Que é isso? Isso é um golpe, realmente. Foi uma tentativa clara, Neumann, de golpe. Olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando o Trump, naquele desespero dele, coordenou, consentiu aquela invasão do Capitólio, ele era presidente. E ele se temia, inclusive, o general Mark Milley, que ele fizesse uma loucura qualquer para causar um trauma mundial, para causar um estado de calamidade que ele pudesse continuar no governo. O que fez o general Milley? O general Milley ligou para a Rússia, para os seus interlocutores na Rússia, interlocutores na China, disse: olha, não vai ter guerra nenhuma, não tem nada nuclear. Ligou para a presidente da Câmara, que era Nancy Pelosi, dizendo: fique tranquila, que não há nenhuma possibilidade de haver alguma ordem de qualquer artefato nuclear sem passar por mim. Então, de certa forma, ele impediu o Trump com seu poder militar para defender a democracia. Aqui no Brasil, não, os militares foram ao contrário da democracia. Mas isso tem se repetido, Neumann, muitas vezes, e não pode continuar assim. Agora, o Lula tem que se comportar como um presidente que foi eleito por 2 milhões de votos. E 2 milhões de votos não é 80% dos votos. Ele certas coisas, eu acho que ele está indo um pouco além. Você sabe que quando são 2 candidatos, 2 milhões, na verdade, não são 2 milhões. Porque se 1 milhão passar para o outro lado, o outro ganha. Então, na verdade, era metade disso. Então, a situação é muito delicada. Mas ou ele assume, o presidente, como você disse, ou ele não assume. Se ele não tiver as Forças Armadas nas mãos, como comandante supremo, como diz a Constituição, ele vai ter problemas sempre e não vai governar nunca. Ney, me conte uma coisa. O que é que você acha dessa insistência do Lula em manter um discurso revanchista do PT em relação, por exemplo, ao BNDES, dando dinheiro para a Argentina, que está em petição de miséria, e, sobretudo, nessa marcação em cima do impeachment de Dilma, querendo taxar o Temer de golpista? O Temer não tem nada a ver com o impeachment da Dilma, oficialmente. O impeachment da Dilma foi concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal numa sessão do Senado, o senhor Ricardo Lewandowski, um homem de confiança do Lula, um amigo da família do Lula, e o Lula vem mentir publicamente, atribuindo isso ao Temer, que é um ex-presidente, que merece as honras de ex-presidente, e que está sendo aí tratado como um golpista. E o Lewandowski não está nem aí, né? Porque o Lewandowski está por cima da carne seca, né? Você acha que o Lula ainda vai recuar ou ele vai aprofundar nessa teoria revanchista de querer vingar o tempo que ele passou na cadeia e o impeachment da Dilma? Ô, Neumann, você sabe que eu e mais milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, tinham que ser contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro atentava contra a nossa nacionalidade, nossa independência, contra a democracia. Quer dizer, era impossível sustentar o Bolsonaro. Então, o Lula foi um remédio amargo, mas foi um remédio. E eu tinha esperança que nós viéssemos ter um Mandela, viéssemos ter o Lula do primeiro mandato. Que o Lula do primeiro mandato foi um Lula muito cordato, um Lula que fez um ministério, praticamente um ministério combinado com o Fernando Henrique,
Ele pegou, inclusive, um parlamentar do PSDB, que era o Meireles, para ser o presidente do Banco Central, pegou o Rodrigues, lá da área de agricultura, que era o presidente da Associação dos Agricultores. Enfim, pegou um empresário para ser o ministro do Desenvolvimento, que foi o Furlan. Então, era um ministério aceitável. E ele fez, realmente, você pegar os números do Brasil, esse período dele, de 4 anos, foi um período bem aceitável. E que ele não teve problema nenhum. O Lula teve só um ministro do Exército, um no primeiro mandato, e um no segundo. O Bolsonaro teve 3. Ele não teve problema com as Forças Armadas. Quer dizer, ele governou assim. Agora ele está com outro espírito. Eu não vejo o Lula com o espírito do primeiro mandato. Eu vejo o Lula um pouco revanchista, vejo o Lula muito longe de um discurso de paz, vejo o Lula toda hora trazendo a Dilma para a solenidade, batendo na tecla que ela foi empichada. Ora, acontece o seguinte, a Dilma, tirando qualquer coisa, ela foi uma péssima presidente. O Brasil realmente chegou à hiperinflação, o Brasil estava um caos, isso aqui estava um caos. Quer dizer, a intervenção que houve foi uma intervenção para dizer um basta. Eu posso até discutir se ela devia ter saído ou não, o impeachment, mas acontece que houve o impeachment, e o impeachment é votado dentro da lei, com o presidente do Supremo, Lewandowski, como você disse, ligado à família, e nomeado por ele, presidindo a sessão. E a Dilma só não perdeu os direitos por uma manobra do nosso amigo Renan Calheiros, porque ela era para ter perdido os direitos, ela não perdeu. Então, deixa aí, não precisa acusá-la de nada, não precisa condenar, deixa ela lá com os direitos que ela tem de assessores, motorista, não mexe com isso é passado, mas não fica trazendo ela para todas as solenidades e batendo no assunto, isso não vai acabar bem. E fazendo o governo Dilma III, quando se esperava o Lula 1, ele veio com o Dilma III, ele veio com um fracasso e não com um sucesso, como você lembrou muito bem, e o que dá muito brilho a essa nossa entrevista. Eu queria também tratar com você, Ney Lima Figueiredo, a questão dos Yanomamis, porque os Yanomamis estão me preocupando pela questão humanitária, pelas fake news, né, espalhadas pelo Bolsonaro, e pelo péssimo desempenho da imprensa. A imprensa foi toda furada pelo historiador Lira Neto, que nem no Brasil está fazendo pesquisas no exterior, e publicou no Diário do Nordeste uma reportagem mostrando que o Bolsonaro tenta extinguir a nação Yanomami desde 1993, há 29 anos, quando ele era deputado e fez um decreto de 2 artigos extinguindo. Depois esse decreto caducou, ele conseguiu trazê-lo de volta e, para decepção geral, principalmente minha, e eu tenho certeza que sua, um decreto assinado por ele, Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça, e o Bento Albuquerque, ministro da Aeronáutica, autorizando garimpo ilegal em terra Yanomami. Então, as evidências são contrárias a essa teoria estúpida da invasão venezuelana da nação Yanomami lá na fronteira norte da Amazônia. O que é que você tem a dizer sobre esses 2 aspectos, né? A mentira bolsonarista e a fraqueza da imprensa em enfrentar a tragédia humanitária dos Yanomamis? Eu quero lembrar um episódio que a imprensa não tem falado. Naquele processo que o Bolsonaro sofreu, que quase levou à expulsão do Exército, ele foi expulso de maneira branda, né? Mas foi uma expulsão. Um dos fatos não foi só ele ter querido colocar bomba nos quartéis. Não, teve outro fato importante, é que ele aproveitou uma licença dele e, legalmente, ele foi fazer garimpo lá no Amazonas. Você sabia disso? Ele foi fazer garimpo lá. Pois é, ele foi fazer... Tem um livro... Olha uma notícia importante que o Ney está dizendo. O livro do McLuhan... McLuhan fala disso. McLuhan fala disso. Ele, como capitão do Exército, ele foi ilegalmente fazer, e foi punido por isso, porque ele não podia fazer garimpo. Quer dizer, não só ele queria acabar com ele, como ele era garimpeiro, e foi punido por ser garimpeiro. E ele voltou a fazer... Eles queriam realmente a extinção. Às vezes eu tenho a impressão que essa dupla de Chicago, o nosso Guedes com o Bolsonaro, eles pensavam em resolver o problema do Brasil acabando com os aposentados e acabando com os pobres. Porque toda a política... A pandemia foi para isso, era para matar pobre. E não se fez uma coisa para ajudar.
E agora com os Yanomamis não existiam. Ele desativou. Lembra aquele policial federal que apreendeu aqueles caminhões lá na Amazonas, que ele pôs o cara para fora? Quer dizer, que exemplo você quer mais? Ele tem que ser denunciado no Tribunal de Haia por genocídio. Foi premeditado. É isso mesmo. Eu estou completamente de acordo com você, já fiz um comentário sobre isso, e estou dizendo exatamente isso. A justiça brasileira tem sido condescendente, principalmente com políticos, e estão preparando ali uma anistia branca para o Bolsonaro por causa dos votos que ele teve se aproximando da votação do Lula, como você lembrou. Agora, a solução é processo no Ministério Público Internacional, processo em Haia, processo para realmente punir os genocidas dos Yanomamis. Ney tem toda a razão. Outra coisa é o seguinte, o Bolsonaro acabou de dizer agora, numa live, que talvez não volte já para o Brasil. Nós precisamos conversar com o governo Biden, que ele está lá já ilegalmente, porque visto de turista é para 30 dias. Então, o Itamaraty nosso tem que conversar com as autoridades americanas para saber que situação que ele quer ficar nos Estados Unidos. Porque ele está dizendo, disse agora em Orlando, que a ideia dele é continuar um pouco por lá. Ele não pode, ele tem que voltar para responder pelos seus crimes do Brasil. E tem que responder internacionalmente para ser punido como exemplo para o mundo. Você, Ney, tocou no fato de que o Lula tem prestigiado a Dilma, o Haddad é uma presença dilmista no governo. Você que entende muito de economia, qual é a nossa expectativa, nós que somos cidadãos, nós que não somos da elite governante, nós que não somos das castas da burocracia estatal, nem das Forças Armadas. Qual é a perspectiva do Brasil depois que nós nos livramos da destruição do Estado que o Bolsonaro estava empreendendo, com o Lula, com essa sua nostalgia do dilmismo? Porque você lembrou muito bem, o Lula 1 foi ótimo, o governo teve um desempenho excelente, o mundo ajudou, mas teve. Agora, a Dilma 1 e 2 foi um desastre que quase levou o Brasil para o fundo do poço. É verdade. Não, veja o seguinte, evidentemente que todo mundo ficou surpreso com a escolha do Haddad. O Haddad não é um homem da área. O que se achava, quem vinha conversando, quem participava das conversas mais com Lula, era o Pércio Arida, era o Lara Rezende. Se achava que a solução viria por esse caminho. Eu, inclusive, tive uma reunião com o Lula antes da eleição, com aquele grupo de Derrubando Muros, que é um pessoal direito, um pessoal empresário, e a conversa toda naquele momento era que partir para aí. Inclusive, estava presente nesse dia o Lara Rezende. E quem falou pela economia não foi o Haddad. O Haddad nem estava lá. Quem estava era o Lara Rezende. E ele falou, e a impressão que passava para todos os presentes é que ia se seguir por esse caminho, por um caminho mais de livre iniciativa, de defesa de princípios sadios na economia, e se afastar um pouco do dilmismo. Agora, o Haddad, que além de ter sido tudo no governo Dilma, ele não tem o expertise para esse cargo, quer dizer, ele não é homem para isso. E se esperava, inclusive, no mercado, o Meirelles, porque o Meirelles tinha sido um sucesso com o Lula e tinha sido um sucesso com o Temer. Eu quero lembrar você que o governo Temer foi um bom governo. E, em pouco tempo, o Meirelles e aquele Goldman, que hoje está lá no Banco Mundial, eles foram excelentes, um no Banco Central, o outro na Fazenda, eles fizeram um trabalho perfeito. O Bolsonaro recebeu o governo do Temer, não da Dilma. A parte de consertar a casa, quem consertou foi o governo Temer. Ele já recebeu a coisa consertada. Esse PIX que o governo Bolsonaro tanto falava foi criado lá no governo Temer, pelo Goldman. Ele foi implantado depois, mas ele foi criado lá. A reforma da Previdência era a reforma do Temer, que foi somente colocada outra vez. Então, eu não estou aqui para defender o governo Temer, mas a verdade é essa.
que ele recebeu um outro governo. Quem recebeu a bomba foi o Temer. Agora, o Lula vem e quer voltar ao passado, esquece, não dá. E as nomeações, como é que você vai governar com 37 ministros? Já foi uma vitória ter conseguido diminuir esse número de ministérios, 37 ministros, e cada um pensando de uma forma. O Marinho, outro dia, disse uma besteira da reforma trabalhista, vem o Lupe da Previdência e diz outra besteira. Quer dizer, para de viajar, não é hora de viajar agora é hora de nomear todo mundo para os cargos. Tem muito cargo vazio ainda no segundo escalão, tem que se preencher, tem que começar a trabalhar e parar de discutir, fazer proposta de moeda única para o Mercosul. Isso é um absurdo agora. Pode até se discutir isso mais tarde, mas no momento não é hora para isso. Ele tem que tomar conta. A casa está pegando fogo e ele está querendo. Não, não pode. E a elogiar a economia da Argentina, que está no... Olha, eu adoro Buenos Aires, adoro a Argentina, mas, pelo amor de Deus, né? A situação da Argentina é deplorável. Agora, nós temos que terminar aqui, o nosso tempo está acabando, mas antes eu queria dizer ao Ney que a entrevista está ótima, excelente. Eu estou aqui me convendo para continuar, mas não dá. Mas eu queria dizer para ele que a Isabel está lendo um livro aqui do Orlando Figes, que você conhece tão bem, um livro sobre a Europa, e que mostra que o euro começa nascendo nas óperas do século XIX. Então, o cara quer fazer um euro num continente como a América Latina, que não tem a menor condição de igualdade das economias, culturas absolutamente diferentes, uma cultura portuguesa de um lado, uma cultura espanhola do outro, uma cultura inca de um lado, uma cultura asteca do outro. Isso chega a ser ridículo, né, Ney? Totalmente inconcebível. Eu acho que ele não conversou com o Lara Rezende sobre isso, não conversou com o Perso Arida. Então, olha, se ele conversa com esses caras, que foram, inclusive, participaram do governo provisório, e depois não os ouve, eu estou me sentindo enganado. Sim, senhor. A sensação é essa. Como em relação, por exemplo, a Simone Tebet. Recebe a Simone com festa e entrega o ministério sem a Caixa Econômica. Isso é brincadeira de meninos de menor marginal, né? E a nomeação da Marina foi pela pressão internacional, porque não foi a última. Ela devia ter sido a primeira, ela e a Tebet deviam ser a primeira, porque sem a Tebet e a Marina, jamais ele teria sido eleito, porque a diferença foi muito pequena. Então, essas deviam ser as primeiras, foram as últimas. E uma delas por pressão internacional, porque ela era quase uma exigência da Noruega e da Alemanha para colocar dinheiro no fundo. Eu quero agradecer a imensa lucidez, o grande grau de informação que meu amigo do peito, Ney Lima Figueiredo, demonstrou nesse nosso encontro, uma verdadeira aula. E quero dizer que ele sabe que ele está sempre aqui na ponta da agulha nos momentos graves, que para trazer uma palavra de lucidez, de sensatez e de paz, de harmonia, que é o que o Brasil precisa, seu Ney. Muito obrigado, Neumann. Estou sempre à sua disposição. Eu quero deixar um grande abraço para você, para a Úrsula, para toda a sua família, meu amigo Rubinho, caro amigo, mais novo amigo de infância que eu adquiri, que foi o Eurico, né? Eurico entende tudo de militar, e o Ney também entende. Viu? O que ele falou aqui de militar, eu tenho certeza que o Eurico também falaria. Eu acho que eles conversam muito aí sobre isso. Claro, claro. Muito obrigado, Ney. Ney, fico te devendo mais essa, hein? Um abraço. Grande abraço.